Iniciada a gravação, ok. Então vamos lá. Hoje, dia 23 de abril de 2021. 23 de abril de 2021, são 13 horas e 33 minutos. Estamos iniciando mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 1, do curso Técnico em Informática do Cefores, Centro de Educação Profissional, escola vinculada à UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Hoje eu queria fazer um negócio diferente, acrescentar um tempero novo aí na nossa disciplina, uma ferramenta muito legal e que pode ser muito útil aí na carreira profissional de vocês. Eu já vou então compartilhar aqui a tela no meu computador, que eu quero mostrar para vocês. Certamente, em muitas oportunidades, você vai precisar de trabalhar com gráficos. E aí, eu já usei em alguns projetos uma biblioteca JavaScript. Quando eu estou falando de gráficos, estou falando de gráficos para web, né? Para sites na internet. E eu tenho usado com muito sucesso em alguns projetos essa biblioteca aqui, ó. C3JS. E hoje eu queria fazer um exemplo com vocês usando essa biblioteca. Além dessa, existem várias outras, tá? Testei. Como eu precisei de trabalhar com gráficos em alguns projetos, eu fiz testes com várias que eu encontrei aí na internet. E algumas caras, muito caras, e essa aqui foi uma solução bastante interessante, porque ela é gratuita, quer ver? Vamos confirmar aqui. Licença, ó. Essa licença MIT é uma das licenças gratuitas que tem. Deixa eu ver aqui o código source. Tem um código aqui. Aí, bom, como toda boa ferramenta, é imprescindível que ela tenha uma boa documentação. Essa documentação é fundamental, principalmente quando você precisa de alguns recursos mais específicos e para você saber se aquela ferramenta, aquela biblioteca de gráficos tem ou não o recurso que você quer, você vai usar essa documentação. E aqui, no caso, está nesse link aqui, ó, de referência, ó. Aí aqui nós temos a documentação, ó. Todas os recursos. Para você entender melhor do que eu estou falando, eu vou voltar aqui e vou entrar na parte de exemplos, ó. Aqui na parte de exemplos é muito legal porque você pode testar esses exemplos online. Olha só que interessante, ó. Vou pegar aqui um simples gráfico de linha. Vou clicar nesse link aqui de detalhes e ele mostra para mim o gráfico. Além de mostrar o gráfico, ele me mostra o código aqui embaixo, ó. Eu vou tirar essa parte aqui, porque essa parte aqui é uma programação JavaScript que mudou o gráfico, mudou os dados do gráfico depois de alguns segundos. Vou tirar essa parte. E aqui, ó, vocês vão perceber que se eu aumento os valores aqui, ó, ele já altera o gráfico lá em cima. Vou botar aqui no Data 2. Ó, vou dar um F11 aqui para melhorar a visualização para a gente. Então, olha só, eu tenho um gráfico que tem data 1, data 2. Eu poderia chamar isso aqui de... Deixa eu pensar. Vamos imaginar que é um gráfico que mostra a quantidade de pessoas de uma cidade, quantidade de... Em vez de data 1, nós vamos ter homens.
quantidade de mulheres durante um período de tempo. Então, aqui tem o 0, o 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. Vamos pôr aqui 50. Se eu mudar aqui para 120, perceba que ele já mudou aqui, ó. 120. Aqui eu vou passar para 410. Olha lá, já foi lá em cima, tá vendo? 140, 215. Ou seja, isso aqui é legal porque eu posso testar o código JavaScript e ver o gráfico, ó. Tá certo? Então, se eu incluir essa biblioteca JavaScript dentro do meu site e depois basta eu plotar, basta eu inserir esse código JavaScript que o meu site vai aparecer um gráfico. Simples, né? Muito fácil, ó. Aqui, ó, eu relaciono as colunas. Se eu quiser acrescentar uma outra coluna aqui, ó, de, sei lá, vou pôr aqui agora nesse exemplo. Pets. Então, pets, eu vou ter 900, 800, 700. Olha lá no gráfico lá em cima que a linha de pets está se formando, é a linha verde. 600, 500, 400, 300. Pronto. Ah lá, a linha, inclusive a linha de pets tem uma a mais, né? Um item a mais. Se eu botar aqui, ó, umas 80, e aqui eu coloco umas 120, né? Pronto, então, a primeira coisa que eu quero fazer com vocês hoje é o seguinte, eu quero mostrar para vocês como vocês podem pôr um gráfico desse dentro do seu site. Essa é a primeira situação. Depois, nós precisamos fazer o seguinte, porque uma coisa é o gráfico estático, que não faz sentido. O que faz sentido é a gente pegar isso aqui, ó, que são as informações que estão sendo plotadas no gráfico, e essa informação, o interessante é que ela venha de dentro do banco de dados. Aí entra o que nós estamos estudando. Pessoal, só um segundinho, por favor. Ah, brincadeira. Desligação de gravação, pessoal. Desculpa aí essa paradinha aqui. Meu telefone tocou bem aqui na minha cabeça aqui. Telefone fixo. Bom, retomando. Então, o que acontece? O interessante é que esses dados aqui, ó, que são os dados, os valores que são plotados no gráfico, que eles venham de dentro do banco de dados. E aí entra o que a gente está estudando, que é programação PHP, com banco de dados MySQL. Então, eu quero mostrar para vocês hoje como que eu faço para pegar os dados dentro do banco de dados MySQL, eu pego com PHP, e esses dados com o PHP, eu jogo aqui dentro desse código JavaScript para que essas informações programadas aqui em JavaScript possam ser interpretadas pela biblioteca de gráficos, que é essa C3JS, para que apareça para o internauta lá no seu navegador aquele browser, aquele gráfico que eu quero mostrar para ele. Tá? Então, o objetivo da aula de hoje vai ser isso. O primeiro passo vai ser simplesmente fazer esse gráfico funcionar lá. E eu vou até pegar esse aqui, ó, esse exemplo aqui fixo. Não vou mexer com PHP e MySQL por enquanto. Então, o primeiro exemplo vai ser só pôr o gráfico para funcionar. Legal. O que eu preciso para colocar esse gráfico funcionando lá? Eu preciso fazer o download desse gráfico da biblioteca. Ou eu poderia usar ela online. São duas possibilidades, tá? Deixa eu ver onde... o código está no source. Isso aqui é a documentação.
Tá aqui, ó. Não precisa disso aqui tudo, não. Não precisa. Deixa eu ver aqui o que nós vamos fazer download. Deixa eu ver. Só um segundo. Deixa eu pegar aqui num projeto que eu tenho aqui, só para me lembrar o que foi que eu fiz de download. Eu sei que não precisa de estudo isso aí, não. Lib, C3. São 3 arquivinhos de nada. Vê, ó. Nós vamos fazer o download desse C3JS. Ele vai até abrir o código aqui, deixa eu ver. Abriu, ó. Esse é o código fonte dessa biblioteca de gráficos, de um dos arquivos, né? Então, ó, só para você ter uma ideia, são até aqui 11.320 linhas de código. C3min.js. O D3min, cadê o D3? Mas não tem o D3 aqui? Será que incorporou? Deixa eu ver aqui no SRC. Docs, extensões, htdocs. Aqui, ó, JS. Exemplos. Deixa eu voltar aqui no site. Deixa eu só ver um negócio aqui. Página inicial. c3js.org. c3js.org. Tá aqui. Versão 0720. É a versão que foi publicada dia 8/8/2020. Deixa eu ver aqui. Isso. É isso que nós precisamos. Então, temos 2 opções de download, zip e GZ. Vou pegar o zip. Fiz o download. Deixa eu pegar uma... eu tenho que... Vou mostrar para vocês. Eu vou... baixei aqui o arquivo. Eu vou subir ele zip mesmo lá para minha conta no data center, tá? Então, baixei o zip C30720, que é a versão que tinha. Vou subir ele aqui, ó, gerenciador de arquivos. Vou subir zip mesmo direto para o meu site. Vamos lá. Público HTML. Vou criar uma pasta nova para a gente fazer essa atividade aqui. Vou chamar essa pasta de gráficos. Gráfico. Vou criar. Vou entrar dentro dessa pasta gráfico. Cadê ela? Está aqui, gráfico. Aí, aqui dentro dessa pasta, eu vou fazer o upload daquele zip que eu fiz o download lá do... Cadê o download? C3 está aqui, ó. Pronto. C30720, upload. Pronto. Já está aqui o zip dentro da minha conta no data center. Próximo passo. Descompactar esse cara.
botão direito em cima do arquivo, vou mandar extrair. Ele está perguntando se criar diretório. Não, vou mandar extrair só. Ele criou, é porque está zipado junto. Tudo bem. Então, ele criou aqui, ó, uma pasta C30720. Olha ela aqui. Nossa, trouxe tudo. Misericórdia. Vou deixar por enquanto isso aqui, tá, gente? Vou deixar isso aqui por enquanto. Mas daqui um pouquinho, ó, nós vamos fazer uma faxina aqui e deixar só o C3. Aliás, eu vou até fazer diferente. Eu vou criar uma outra pasta aqui. Eu vou chamar só de C3. Eu vou chamar de C3JS, a pasta. Vou dizer CE, é C3 que eu quero. C3JS, renomear. Pronto. Aí, vou fazer o seguinte. Aqui no exemplo, aqui, ó, vou pegar um exemplo simples, naquele primeiro exemplo que nós vimos, e vou mandar ver o código-fonte da página. Ó, botão direito, vou pegar aqui, botão direito, exibir código-fonte da página, tá. Porque, na realidade, aqui, ó, eu consigo ver o que ele está usando da biblioteca do C3. Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver onde... Aqui, ó. Tá vendo o que ele está incluindo dentro do código aqui, ó? Ele incluiu mais coisas. Tem mais coisas aqui. E tem mais uma outra coisa aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Dentro da pasta JS, deixa eu ver aqui no nosso data center, o que a gente tem aqui? Eu vou colocar dentro dessa pasta C3JS só os arquivos que são efetivamente necessários, depois eu vou apagar o resto todo, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, se não funcionar, eu vou copiando outros arquivos que ele, porventura, acuse erro. Tá, então vamos lá. Cadê? Aqui. Eu sei que precisa do C3JS, do C3CSS, e aí, no caso, eu posso usar... Eu não preciso usar o C3, eu posso usar o C3min, C3.min.js. Depois eu explico para vocês qual a diferença desse min. Tem o C3min CSS também, ó. Então, não preciso usar o C3 aqui. Vou testar só com esses dois arquivos aqui, ó. Esses dois selecionados. Tem a opção de mover aqui. Copiar, mover. Que é isso, Jesus? Não tinha que ser mais simples isso aqui, não? Será que se eu arrastar, vai? Acho que foi, hein? Ó, arrastei e foi. 2 arquivos. Vai ser fácil da gente descobrir se basta esses 2 arquivos aqui, ó, para a gente fazer o gráfico. Sabe por quê? Eu vou pegar aqui um exemplo, que é esse aqui, e aí, na realidade, aqui nos exemplos, eu preciso... Quer ver? Deixa eu pegar o seguinte.
É porque eu preciso criar uma div, tá? Então, eu vou colocar aqui. Vamos fazer um exemplo, então. Então, eu já tenho aqui a pasta C3JS. Isso aqui eu posso fechar. Então, dentro de gráfico, eu vou apagar esse zip aqui, tá? Eu tenho mania, tá, gente? Mania de organização, ou seja, se eu não preciso, eu vou apagar. E essa pasta aqui, depois eu quero apagar ela também. Eu quero ficar só, efetivamente, com o código que eu preciso para plotar gráfico. Essa pasta C30720 baixou essa versão da biblioteca de gráficos, mas trouxe junto um monte de coisa que eu não preciso aqui do meu site. Então, deixa aqui por enquanto, porque se precisar de faltar alguma coisa, eu olho lá, senão depois eu descarto essa pasta. Vou fazer um primeiro exemplo aqui, ó, criando um novo arquivo. Esse arquivo vai ser puramente... Opa, cancela. Vai ser um arquivo HTML puro, tá? Eu vou chamar ele de... exemplo1.html, que vai ser o exemplo onde eu vou tentar plotar aquele gráfico igual está lá no site, igual está aqui, ó, esse códigozinho aqui, certo? Então, exemplo1.html. Eu vou pegar aqui na internet um negócio pronto, que eu não vou ficar... digitando os negócios aqui desnecessários. Vou pegar aqui... Isso aqui vocês estão cansados de conhecer também. Vou pegar um HTML básico aqui, só para mim não ter que ficar aqui, ó, digitando esse monte de coisa, tá? Vou pegar esse pedacinho HTML aqui, vou voltar aqui na minha página, exemplo 1 HTML, botão direito, editar em uma nova aba, e dentro do meu arquivo exemplo1.html eu ponho esse código. Certo? Bom, próxima etapa, eu preciso, no meu projeto, eu preciso fazer referência ao... Vou pegar aqui. Vou pegar aqui o código JavaScript que faz a inclusão deles. Teoricamente, são esses dois aqui, ó. Deixa eu aumentar o zoom aqui para facilitar a visualização para vocês. Tá, então, só que isso aqui fica dentro do cabeçalho, não fica dentro do corpo. Dentro. Fazer bonitinho. Fica ali. E aqui dentro, vou pôr aqui, ó. Teste de gráfico com C3.js. Pode ir embora. Ok. Então, só que onde é que está esses arquivos? Ah, eu deixei aqui o D3, não é D3. É o contrário, é o C3. Bom, onde estão... Vou tirar isso aqui. TF8 aqui, sai fora. Onde está esse arquivo e esse arquivo dentro da minha área no data center? Vamos lá ver? Deixa eu dar um F11 aqui para a gente voltar aqui no gerenciador de arquivos. Ó, partindo de público HTML, esses arquivos estão dentro da pasta gráficos C3JS. Então, o que eu tenho que fazer? Então, é barra gráfico, barra C3JS, tem o arquivo C3CSS. Depois, dentro da minha pasta pública HTML, está dentro de gráfico, C3JS, C3min.js. Então, esse arquivo aqui é a biblioteca JavaScript
do C3, né, de gráficos, e o CSS. Não, se bem que o CSS, eu peguei o min também, não foi? Deixa eu conferir aqui, dentro dessa pasta. É o min também, ó. Tá vendo? C3 min.css. Então, c3.min.css. Isso aqui, deixa eu até fazer esse comentário com vocês, não sei se vocês já sabiam, mas normalmente essas bibliotecas, vou até voltar aqui para te mostrar ó, no código-fonte dela. Cadê aquele arquivo que nós abrimos? Vamos pegar aqui o c3.css. Ó, esse arquivo c3.css, você vê que ele está bonitinho, está indentado, para a gente fazer uma leitura, está bem organizado. Agora vamos pegar o c3min.css. Olha só como é que ele fica. Ó, uma única linha. Então, essa é a ideia desse min. Min seria de mínimo. Tá? Deixa eu voltar aqui. Então, quando você tem arquivos assim, ó, c3min.js e c3.js, significa o seguinte, o c3.js é um arquivo que tem o mesmo código, porém, ele está organizado para a gente poder olhar e ler o código como programador e entender o código. Se você pega o que é min, ó, c3min.js, ele não está organizado. Por quê? Porque para o computador não tem, ele é muito mais poderoso do que a gente nesse aspecto. O computador pode estar tudo numa linha só, o código. Então, esse min é de mínimos espaços, mínima quantidade de linhas, daí que vem esse min, tá? Então, para a gente usar no nosso... Como esse é um código que nós não vamos ficar mexendo, tá? Então, a gente pega a versão min. Inclusive, esse arquivo vai ser um arquivo menor do que o outro. Minimalista. É isso mesmo, Leandro. Beleza. Então, agora eu quero testar para ver se apenas incluindo esses dois arquivos aqui eu já consigo plotar um gráfico. Para isso, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso criar uma div HTML, colocar uma identificação para ela, a div. Vou colocar aqui, ó, nossa, eu estou sem criatividade hoje. Vou chamar isso aqui de tela 1. Pronto, tela 1. Ok? Pronto. Então, o que eu preciso fazer agora? Basta eu plotar esse código aqui, ó. Só que esse código aqui é um código JavaScript. Tá? Então, vamos lá. Copia. Como ele é um código JavaScript, o que eu preciso fazer? Aqui, ó. Eu vou plotar ele aqui. E aí eu vou dar uma mexidinha aqui também para facilitar a visualização. Vou colocar na mesma linha. Deixa eu ver se eu ganho um pouco de espaço aqui. Acho que aqui já deu uma melhorada. E aí, eu vou até copiar esse script aqui, ó, porque esse código aqui, ele tem que estar, como é JavaScript, ele tem que estar dentro do script / script. Só que aí tem um detalhe. Como é que eu sei, como é que isso aqui, quem vai processar isso aqui, pessoal, é o browser do internauta. O browser do internauta vai carregar esse arquivo, como aqui nós temos um algoritmo JavaScript, o browser do internauta vai rodar, tem um compilador, um processador JavaScript dentro do browser, de qualquer navegador web tem. E aí isso aqui vai ser processado lá. Só que eu chamei esse cara aqui de tela 1. Na realidade,
eu teria que colocar o nome de chart aqui, ó, para ele saber que lá dentro do chart, que é esse cara aqui, que ele vai plotar esse gráfico, tá? Então, vamos salvar e já fazer um teste aqui. Vamos ver se nós vamos conseguir de primeira. Deixa eu abrir a página aqui. prof.barra gráfico. Depois de... Posso fechar isso? Posso fechar isso? Tá, então, esse arquivo aqui é exemplo1.html. Então, dentro de gráfico tem exemplo1.html. Não rodou, não apareceu o gráfico. Eu vou dar um F12, porque com F12 eu consigo ver se deu alguma falha, algum erro de código no JavaScript. Pode falar, Leandro. Professor, você tem que colocar esse script dentro do div que você criou lá, do tela 1? Não. Você fala... É porque você abriu e fechou o div lá, ó. Isso é assim mesmo que funciona. O JavaScript, ele vai pegar esse cara aqui, vai associar a esse cara, e aí ele vai, a biblioteca C3 vai plotar lá dentro da div um gráfico de acordo com esses dados que a gente está postando aqui. Tá certo? Tá faltando coisa realmente, gente. Tá faltando coisa realmente. Vamos ver aqui o que está reclamando. Tá, deixa eu ver o que mais. Aqui, ó, ele mostra dentro do meu código onde é que está o problema. O problema está na linha 12, ó. Se eu clicar aqui, ele mostra. Ah lá, tá vendo? Essa aqui é a forma que a gente tem como fazer a depuração do nosso código. Ou seja, na hora que ele chamou essa função generate aqui do C3, não rodou. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, só para ter certeza, eu vou pegar, conferir se o CSS está aqui. Vou conferir assim, ó. Venho aqui. Ó, o CSS está aqui, beleza. Tá vendo? Vou conferir agora o C3min. Só para ver se eu não errei, tá? Isso aqui ó, também está aqui o código. Então, beleza. Então, as duas bibliotecas, a CSS e a C3min, tá ok. Bom, tá faltando o código. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui, dentro do pacote que eu baixei, e vou ver se tem mais alguma coisa. Essa versão aqui é a 0720. Deixa eu ver qual que eu estou usando aqui num projeto meu. C3. É a 0720 também. É a 0720 também. O que está faltando eu já até sei, porque eu estou olhando aqui num sistema que eu fiz que funciona, é a biblioteca do D3, que eu não sei por que não está aqui. Vamos ver se ela está aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui para facilitar para a gente. Deixa eu ver se ela está aqui dentro do SRC. Não, isso aqui é tudo arquivo TS. Não é isso, não. Extensões, JS. Não. Não é isso. Deixa eu voltar aqui na raiz. Deixa eu ler esse arquivo aqui. Porque esse arquivo aqui, deixa eu ver se ele... Editar... Vou renomear ele. .txt, pronto. Nomear.
Então vou fazer download, pronto. Já que você não quer ir por bem, vai por mal. Uai, baixou não. Já sei, só um segundinho. Eu vou mandar localizar aqui. Vou descompactar no meu notebook. E mando localizar aqui, que aí fica mais fácil. Quer ver? Aqui, mando localizar. Dentro desse arquivo, mando localizar o D3.s. Queria ser isso. Não tem mesmo. Engraçado. Eu acho que está nas orientações dele. Deixa eu achar aqui, só um segundo. Só um segundo. Aqui, ó, aquele arquivo de leitura, readme.md, ele tem orientações aqui, ó. Vamos ver aqui, C3JS. Aqui, ó, ele fala que essa biblioteca C3 é baseada na D3, e ele reutiliza bibliotecas que têm uma integração com esse cara. Aí, nós precisamos, deixa eu ver onde é que ele fala que tem essa D3 aqui. Eu estou querendo mostrar para vocês, porque quando vocês forem usar esse tipo de recurso aí, vocês conseguem. Eu já tenho isso aqui na minha máquina funcionando. Eu não quero simplesmente pegar pronto aqui e depois vocês não saberem de onde que esse troço saiu. Aqui, ó. Dependência. Deixa eu aumentar o zoom dessa bagaça aqui. Ele tem uma dependência, ó, da D3JS. E aqui ele está mostrando onde a gente pode pegar essa D3JS. Então, deixa eu copiar esse negócio aqui. Copiando. Vamos para o navegador. Aqui está a D3. Aí, nós vamos baixar aqui. Vamos ver onde é que está. Aqui são imagens. Volta. Ixi. D3. D3. Cadê o D3.js? Introdução, exemplos, instalação. Ah, tá. Aqui, ó. Onde tem a danadinha, ó. E tem a min, né? Vamos pegar a min logo uma vez. Copiar. Vamos para cá. Digita o endereço. Olha ela aqui, ó. Essa é a D3. Certo? Vou clicar com o botão direito aqui. Salvar como. Vou colocar isso aqui no meu computador. Salvei. Vou lá para o data center. Vou na nossa pasta aqui, ó, C3JS, e aqui eu vou fazer o upload da D3. O nome está D3V6min. Eu vou tirar esse V6, tá? É só uma questão de versão aqui. D3min.js. Beleza, eu acho que é essa D3 aí que está faltando. Agora, deixa eu voltar aqui só para verificar se a
uma questão de prioridade. Prioridade de inclusão do código. A D3 é primeiro do que a C3. Então, vamos voltar aqui no nosso código. Cadê? Está aqui. Aqui, eu inseri a C3. Então, antes da C3, para você Ctrl V, eu vou inserir a D3. Vou salvar isso aqui. Só para conferir. Só para conferir se ela efetivamente, esse endereço aqui está correto e ela está efetivamente aqui no nosso site. Vou digitar ela aqui, ó. Opa. Vou digitar ela aqui, ó. Gráfico C3JS, D3Vim.js. Perfeito, perfeito. Está dentro do nosso site aqui também. Então, ok, vou fechar esse cara aqui e vou dar uma atualizada agora. Eu salvei lá? Salvei, né? Isso aqui eu posso fechar, esse aqui eu posso fechar. Tá, isso aqui eu tinha salvo? Vou salvar de novo, na dúvida, né? Salvei. Então, agora eu tenho a D3, tenho a C3 e tenho o CSS, que é o que precisa para esse negócio funcionar bonitinho. Vamos ver? Atualizar. Começou a querer aparecer um gráfico, mas ainda está dando problema. Deixa eu diminuir um pouco o zoom desse troço aqui. Cadê o gráfico? Que não apareceu. Deixa eu dar uma atualizada. Ah, não apareceu. Vamos para o F12. Ainda tem erro na brincadeira, ó, tá vendo? Vamos ver o que ele está reclamando. This D3 sets não é uma função. Tá faltando coisa ainda. Tá faltando coisa. Deixa eu conferir aqui. C3. Deixa eu ver a que eu tenho aqui, que versão que é da D3. A D3 que eu tenho funcionando aqui é a 582. 582, que é diferente dessa que nós acabamos de fazer o download, não é? Deixa eu conferir aqui. Essa que nós acabamos de pegar aqui é a versão versão 6.7. 6.7. E eu disse para vocês que a que eu tenho funcionando aqui é a 5.8. Deixa eu ver a 5.8 de quando que é. Ixi, a versão que eu tenho rodando aqui é antiga pra caramba. Será que o C3 ficou incompatível? Versão 5.8.2. 5.10, 5.9, 5.9.2. Ai, Jesus. 5.8.2. Essa versão 5.8.2 é a versão que eu tenho num sistema aqui que está funcionando. Então, eu vou baixar ela. Vou pegar novamente o código zip. Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar ela, só um segundo que eu estou achando ela aqui. Ok, vou descompactar aqui.
Só um segundo. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o upload novamente. Deixa eu copiar ele aqui. Pronto. Aí eu vou fazer o upload dela de novo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no nosso vou pegar essa D3min, JS que nós temos aqui, vou excluir, remover. Por que ele não quer deixar excluir? V6? Que V6 é esse que ele viu ali? Viajou na maionese agora, hein? Vamos excluir. Remover, sim. Olha, ele renomeou, mas ele não atualizou. Acabamos de descobrir um bug desse gerenciador de arquivos aqui do DirectAdmin. Vou atualizar a página para ele descobrir que esse D3 aqui mudou de nome. E agora vamos remover. Agora ele deixou remover. Ele renomeou para mim, mas não atualizou. Agora, eu vou fazer o upload daquela versão lá. Já está aqui no meu computer. Cadê? D3min. Upload. Pronto. Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir ele aqui de novo. Com certeza. Vou dar uma atualizada. Isso aqui que eu estou fazendo, ó, eu costumo até dar um Ctrl F5. Ctrl F5. Por quê? Porque quando você acessa um site que tem esse tipo de código, é muito comum o navegador, o browser, guardar esses arquivos em cache. Então, ele guarda esses arquivos no cache. Por isso que os navegadores têm aquele monte de arquivo temporário que de vez em quando o pessoal faz umas faxinas. Ele guarda esse arquivo em cache. Então, o que acontece? Eu tinha um arquivo d3min.js que eu troquei por um outro, mas como o browser guarda isso aqui em cache, para na hora que ele for acessar o mesmo site, ele não ter que carregar esses arquivos novamente, eu corro o risco de, ao fazer o teste, dar o mesmo problema. Por isso que eu entro aqui aqui, ó, dou um atualizar, uns Ctrl F5. Exemplo 1. Olha o gráfico aí. Foi até bom essa aula aqui com vocês hoje, porque eu acabei de descobrir que a biblioteca de gráficos que eu uso, que é C3JS, que trabalha em conjunto com a biblioteca D3, essa versão 0720, que está disponível aqui, ó, de 8/8/2020, ela não é compatível com a versão mais nova do D3. Ou seja, eu busquei a 582 aqui para mostrar para vocês, porque eu tenho um projeto aqui que funciona, a biblioteca D3 versão 582 com a última do C3, tá? Então, é bom saber, porque aí na hora que eu for mexer nos projetos que eu tenho lá que usam essas bibliotecas, eu fico mais esperto em função dessa incompatibilidade aí. Bom, mas tá aí. Aí eu quero mostrar para vocês aqui, só para a gente aprender um pouquinho mais sobre esses gráficos, que aqui no nosso código, né? Deixa eu tentar otimizar o espaço aqui também para tudo numa tela só. Então, vocês já entenderam que bonitinho agora. Vocês já entenderam que ao processar esse código JavaScript, a biblioteca de gráficos C3, que vai gerar um gráfico com esses dados, ele vai lançar e desenhar esse gráfico lá na div
com o ID chart, que é esse aqui. Ah, mas e se eu quisesse o seguinte? Se eu quisesse realmente usar aqui, ó, tela 1? Eu não quero ficar, porque às vezes eu posso ter mais de um gráfico na minha página. Eu posso ter um gráfico que eu chamo de tela 1, aí eu vou pôr aqui um HR, é um cara que separa, é uma linha, traça uma linha, né? E eu vou pôr aqui, ó, tela 2. Eu quero ter 2 gráficos. Como é que eu faço? Por isso que eu falo para vocês que é importante ter a documentação de referência da ferramenta que você usa. Porque aí, ó, como eu já conheço, né? Existe essa solução aqui, ó, bind to. Ou seja, você põe essa instrução aqui e aí vai funcionar. Antes, eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar, vocês vão perceber que vai parar de funcionar o gráfico. Por quê? Porque a biblioteca de gráfico C3 vai procurar a div com ID chart e não vai encontrar. Vamos atualizar aqui, ó. Atualizou, ó, sumiu o gráfico. Se eu der um F12 aqui, ele nem acusou erro. Nem acusou erro porque ele não achou. Mas tudo bem. Então, parou de funcionar. Parou de funcionar porque o C3 Generate procura o chart e não encontra o chart aqui. Ok. Aí, aqui, ó, eu vou colocar essa instrução aqui, ó. Vou falar para ele que é para plotar isso lá em tela 1. Então, eu posso até pôr aqui na linha anterior. Então, eu estou falando assim, o C3, esse gráfico que você vai plotar aqui, ó, você plota ele em tela 1. Tela 1 é esse cara aqui. Salvou e atualizou. Opa, eu esqueci de tirar esse... Agora ele vai dar erro? Deixa eu ver. Deu erro, ó. Identificador inesperado. É porque, na realidade, esse hashtag aqui, né? Cerquilha aqui, não precisa. É só tela 1. Aqui, ó. Então, salvou. Ah, eu acho que falta uma vírgula. Falta uma vírgula aqui, ó. Agora eu fiquei na dúvida se é a hashtag ou se é a vírgula. Vamos descobrir agora. Salvei de novo. Atualizando. Era a vírgula, não era o hashtag. Vamos lá. Volta a hashtag. Hashtag, isso aqui na minha época era cerquilha que a gente chamava. Deixa eu ver se agora vai. Vamos salvar. Eu acho que era a vírgula que faltava. Vamos ver. Aí, é isso mesmo. Então, voltou a funcionar. Então, aqui eu uso bind to e ponho aqui, ó, a identificação com hashtag antes para informar aonde deve ser plotada. Com isso, eu consigo plotar mais de um gráfico. Quer ver, ó? Vamos chamar isso aqui de... Deixa isso aqui data 1 mesmo. Eu vou duplicar o código JavaScript. Deixa eu só dar uma mexida aqui para esse negócio ficar menor. Pronto. Aí eu vou duplicar esse código aqui, ó, e plotar um segundo gráfico lá em tela 2. Então, já tem um gráfico em tela 1, agora eu vou plotar um gráfico em tela 2. Esse gráfico vai ter as informações carros, bicicletas, com os valores diferentes aqui, 33, 44, 35, 66, 87, 88. E aqui a gente coloca 99, 88, 87, 56, 55, 44. Esse vai ser plotado em tela 2, salvando, atualizando a nossa página. Pronto, ó, eu tenho o gráfico de cima e o gráfico de baixo. Está muito grande? Você quer diminuir? Como é que eu faço isso, será, hein? Aqui, ó. É o próximo item aqui, ó. Posso definir o tamanho do gráfico. Então, eu vou voltar aqui no meu código e vou colocar o tamanho do gráfico aqui, ó.
Esse size, deixa eu me lembrar aqui, onde é que ele pode ser colocado? Vamos ver se vai funcionar aqui no começo. Então, size, tamanho na horizontal e uma vírgula aqui depois. Não posso esquecer que os itens são separados por vírgula, tá? Então, eu vou pôr 640 nesse e vou pôr também 640 no de baixo. Dois gráficos, vou diminuir eles de tamanho. Salvou. Vamos lá, atualizando. Ó, diminuiu. Vou diminuir na vertical agora, que é o próximo item aqui, ó. Eu acho que basta colocar aqui dentro mesmo esse tamanho, vírgula, esse tamanho. Eu vou pôr só 350 pixels de altura. Então, serão esses dois parâmetros. Pronto. Então, é mais um parâmetro que eu posso pôr. Isso aqui, gente, é tudo respeitando a biblioteca de gráficos C3, que é o que a gente está usando. Por isso que eu consulto a documentação dela, tá? Vamos lá, atualizando. Nossa, ainda ficou grande. 350? Ou não funcionou? Deixa eu ver se não funcionou. F12 vai me mostrar se tem algum erro. Erro não tem. Mas tá errado. 350. Deixa eu ver aqui na biblioteca de novo. Size. Vamos ver aqui. Deixa eu colocar 150. Eu acho que não deu certo, não. Vamos ver. Atualizou. Ah, agora deu certo. Deu uma achatada no gráfico aí, ó. Ou seja, para tudo que você imaginar nesses gráficos aqui, gente, tem jeito. Por exemplo, aqui está indo de 0 a 400. Tem como mexer nisso aqui? Tem. É só procurar na documentação que a gente acha a gente vai achar o código para fazer essa configuração que a gente quer no gráfico. Deixa eu já dar uma dica para vocês. Vocês viram que tivemos um pouco de dificuldade para obter os arquivos dessa biblioteca de gráficos. Vocês viram que o C3 eu fiz o download de um lugar e o D3 eu tive que achar em outro lugar e a versão não bateu, deu erro, eu tive que achar uma versão um pouco mais antiga. Para vocês evitarem essa dor de cabeça, vocês como são espertos, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar aqui no meu site, prof.sqlweb.com.br barra gráfico barra exemplo 1, simplesmente mandar exibir o código fonte, e aí, ó, vocês podem copiar esses 3 arquivos aqui direto do meu site, ó. Vocês podem clicar aqui, vocês vão achar esse. Tá vendo? Clicou, vocês pegam o D3 já na versão certa. Clicou, já pega o C3 também na versão certa. E isso aqui é só mandar salvar. Ele já vai salvar isso aí dentro do seu computador. Você faz upload na sua conta lá no SQL Web. Perfeito? Bom, agora para a segunda etapa da aula de hoje. Deixa eu dar um gole na minha água aqui. Nós vamos fazer o exemplo 2. Para fazer o exemplo 2, o legal é que a gente tenha algum banco de dados. Nós fizemos um banco de dados nas aulas passadas, não fizemos? Quer ver? PHP MyAdmin. Se eu não me engano, nós fizemos esse aqui, ó. Linguagem de programação 1, 16/4/21. Nós criamos só uma tabela de pessoas. Deixa eu ver o que nós temos de programação aqui. Foi o CRUD 1 que nós fizemos.
E foi nesse listar aqui que nós fizemos um código para listar as pessoas. Ótimo! Nós vamos aproveitar exatamente esse mesmo banco de dados. E aí... Ah, que interessante! Estou começando a gostar da brincadeira. Nós temos uma tabela que nós fizemos na aula passada, que é uma tabela de pessoas. Nessa tabela de pessoas, nós temos nome, senha, sexo e cor. Acho que era a cor dos olhos, né? E aí, nós vamos fazer o seguinte. Quantas pessoas cadastradas nós temos? Vamos ver. Legal. Nós temos 7 pessoas cadastradas. Nós temos 4 mulheres, aliás, 4 homens e 3 mulheres. O que nós podemos fazer é um gráfico que mostra a quantidade de pessoas por sexo. Quantidade de pessoas por sexo. Deixa eu ver se isso vai fazer sentido. Nós vamos ter uma tabela e vai ter... Não vai. Não vai ficar um gráfico legalzinho igual esse que a gente tem aqui no exemplo. Ó. Cadê? Já sumiu o exemplo? Não, está aqui. Porque vai ter só 2 valores, a quantidade de mulheres e de homens. A não ser que nós fizéssemos um gráfico que fosse não um gráfico de linhas, mas que fosse um gráfico de barras. Um gráfico de barras como esse. Para fazer um gráfico de barras, ó. Não é complicado. Aliás, olha só que legal. Olhando esse exemplo aqui, ó, eu vou voltar lá nos nossos gráficos, que estão aqui em algum lugar, tá aqui. E aqui dentro do data, deixa eu mostrar como é que é. É o data 1, o data 2, e aí esse cara aqui fecha as colunas ali em cima. Então, o que acontece? Olha só aqui, ó. Data, deixa eu conferir aqui. Depois das colunas. Então, ó, dentro... gente, cadê? Dentro das colunas, que é essa instrução aqui, tem os datas. Aí, no final, eu coloco vírgula, type... Type o quê? Cadê? Type 2 pontos bar. Nossa senhora, achei. Type 2 pontos, bar, fechou. Eu preciso de uma vírgula depois para encerrar? Não preciso. Opa. E depois das colunas. Depois, colunas acaba aqui, ó. Então, estava colocando no lugar errado. É aqui, ó. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Só de falar que eu quero esse gráfico com esses dados do tipo gráfico de barras, ó, vou salvar. Vou mandar atualizar aqui. Olha lá que lindo. Que lindo. Já temos um gráfico com barras. Tá vendo? Aí, vou deixar esse exemplo 1 desse jeito, tá? Então, quando vocês forem implementar, vocês podem implementar exatamente igual. Mas se eu for ter um gráfico que mostra a quantidade de homens e mulheres, de acordo com o que está cadastrado aqui em pessoas, eu vou ter um gráfico com 2 barras só, né? Uma barra para homens e uma barra para mulheres. Eu queria algo mais... vamos criar uma tabela aqui rapidinho? Vamos ver se dá tempo. 12h40, depois tem a aula do professor William daqui um pouco. Não, vamos fazer com essa tabela de pessoas. Aí na próxima aula, se vocês gostaram aqui desse negócio de gráfico, a gente pode, de repente, fazer mais exemplos com eles, tá? Mas eu acho que o pouco que a gente já vai ver hoje aqui já dá um norte para quem quiser usar essa ferramenta em algum sistema. Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é qual que é o comando SQL que eu vou executar para ter a quantidade, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar sexo e
vou contar a quantidade de pessoas. E isso aqui, gente, nós estudamos esse tipo de comando aqui na disciplina de banco de dados 2. Aí eu já não sei se todos que estão aqui nessa disciplina já fizeram, mas tudo bem, não tem problema não. Group by sexo. Então, com esse comando aqui, ó, um comando SQL, eu estou falando o seguinte, eu quero consultar a coluna sexo, a quantidade de pessoas, lá da tabela pessoas, agrupando essas pessoas pelo sexo. Executando, e o resultado é, sexo F tem 3 pessoas, sexo M tem 4 pessoas. Então, esse comando, eu vou fechar aqui o exemplo 1 e vou criar... vou apagar essas pastas aqui, finalmente, tá? Então, a pasta C30720 vai embora. Adeus. Foi embora. Vou ficar só com a pasta C3JS, que é onde nós temos os arquivos efetivamente necessários para essa biblioteca. Vou criar o exemplo 2 agora. Só que esse vai ser PHP. Exemplo 2.php. Dentro desse exemplo 2, eu já vou editar ele aqui em uma nova aba. Dentro desse exemplo 2, eu vou colar aquele comando SQL que eu fiz lá, que já funcionou. Vou deixar ele aqui, por enquanto, um comentário, porque daqui um pouquinho eu vou usar ele. Eu vou ter aqui um código PHP. Oxi. Interrogação PHP. E aqui no final, PHP também. Pronto. Vou salvar esse negócio. Para aproveitar e economizar na digitação, eu vou pegar aqui o meu exemplo 1. O meu exemplo 1 já tem um pedacinho que me interessa, que é esse pedacinho aqui, que vai ser igual. Aliás, mais ainda. Vou pegar isso aqui tudo. Vou copiar. Aliás, eu vou pegar ele inteirinho. Vou copiar ele. Lá no meu exemplo 2, eu vou colar. Só que eu vou fazer uma pequena faxina aqui, tá? A pequena faxina é a seguinte. Eu vou dar uma acumulada aqui, tá? E o título vai ser quantidade de pessoas por sexo. O título desse negócio aqui. Vou deixar essa div. Não vou ter tela 2. Vou deixar esse script aqui com esse gráfico. Vou apagar o gráfico do segundo. Pronto. Aí, o que acontece? Onde é que vai entrar o PHP na brincadeira? O PHP, ele só vai montar para mim esse cara aqui, ó. Que, na realidade, não é nem data 1 e data 2. Vai ser M de masculino e F de feminino. E ele vai ter uma quantidade aqui, ó, sei lá, de... Por enquanto tem pouco, né? Mas eu vou fazer o teste aqui, ó. O que nós vamos reproduzir é exatamente isso aqui, ó. Veja que aqui embaixo eu tenho um bloco de programação PHP que está sem nada, porque eu só pus uma linha aqui com comando e está comentado. Vou salvar, porque eu quero ver agora se esse meu exemplo 2.php vai plotar um gráfico, eu esqueci de pôr um número aqui no feminino, ó, 5. Um gráfico de barras com uma coluna M de masculino, F de feminino, com 3 e 5. Essas informações que estão aqui são as informações que esse comando SQL traz do banco de dados. Primeiro, eu quero testar se isso aqui está funcionando. Então, eu vou salvar. E agora é exemplo 2.php. Então, eu venho para cá, exemplo 2.php. Está funcionando, ó, quantidade de pessoas por sexo. Ele pôs aí como só tinha... E aqui ele mostra, ó, F5M3. Certo? Bom, a missão nossa agora, então, é simplesmente fazer com que essa informação aqui
venha do banco de dados. E eu vou até para fazer o seguinte, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Só para... Eita. Fala, Leandro. Professor, coloca os scripts tudo na mesma linha lá também, para dar uma... Aqui, né? Lá no read, lá no head. Lá em cima, no topo. Aqui? Isso. Põe isso tudo na mesma linha. Porque isso aqui a gente já sabe o que é, né? Vai fazer... Lá para cima. Opa, volta. Opa, passou. Esse aqui é bom ficar embaixo. Aí. Tem um botão errado aqui. Ai. Pronto. Esse aqui também pode ficar aqui. Pronto. Aí a gente consegue ver o código inteiro. Então, ó, eu vou até salvar aqui de novo essas mudanças. A gente só botou tudo na mesma linha ali em cima. Boa sugestão, Leandro. Aí eu vou atualizar aqui só para confirmar que está funcionando. Ó, atualizou, beleza. Não mudou nada, continua funcionando legal. Aí, o que acontece? A única coisa que a gente precisa fazer é o seguinte. Esse pedacinho aqui, ó. Deixa eu aumentar. Dá até para aumentar mais o zoom aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó, com M3 e F5, é que eu preciso trazer isso lá de dentro do banco de dados. E eu já tenho o comando que me traz a letra e a quantidade. Vou aproveitar aqui, eu até deixei aberto. Esse aqui é o comando que nós fizemos na aula passada para processar um comando SQL. Então, eu vou copiar isso aqui, vou fechar esse cara aqui, vou acrescentar isso aqui dentro do PHP, ó. Isso. Aí, o que eu estou fazendo aqui? Com esse aqui, eu conecto... Isso aqui nós já vimos na aula passada. Conexão com banco de dados. Aqui eu posso pôr um select. Aí a diferença é que esse select que estava aqui da aula passada, eu vou apagar. Porque que agora o select que eu vou executar é esse aqui, ó. E aí, eu vou precisar fazer um pequeno ajuste aqui, ó. Esse count aqui, eu vou renomear ele. Isso aqui é comando SQL também, asqtd. Deixa eu mostrar isso para vocês, qual que é o impacto disso que eu estou fazendo aqui. Vou editar o código aqui, ó. Porque quando eu executo esse comando, deixa eu mostrar para vocês. Quando nós executamos esse comando aqui no phpMyAdmin, veja que ele trouxe como resultado sexo, F e M, e ele trouxe aqui, ó, count, abre parênteses, código 3 e 4, que é esse count código aqui, ó. Só que isso aqui é um nome muito ruim para mim pegar aqui, ó. Entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar, aqui no comando SQL, eu posso pôr assim, ó, ASS, quantidade, QTD. Isso aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou dando um apelido para essa coluna que vai trazer as quantidades. Vou executar. Veja que agora, aqui, ó, onde vem a quantidade 3 e a quantidade 4, aparece o QTD. O QTD é o apelido que eu dei lá no comando. Então, eu vou fazer isso aqui também, ó. Já fiz, né? Já está até aqui, ó. Eu vou pegar esse comando e vou colocar aqui dentro. Por que eu fiz isso? Porque na hora que eu for fazer esse mesmo comando aqui, ó, esse mesmo comando, eu vou usar a linha sexo, e aí, esse outro aqui, ó, que seria código, count código, eu vou usar apenas o QTD. Vou apagar isso aqui tudo. Deixa eu apagar até o final aqui. Na realidade, eu quero mostrar para vocês o seguinte.
cada vez que processar aqui, ó, é uma linha que ele pegou do banco de dados. Ele vai processar F com 3. Então, vai ser F com 3. Depois, M com 4. Então, ele vem aqui e faz M com 4. Então, é isso que eu preciso montar, ó. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou montar uma string PHP. Vou colocar aqui, ó. E vai ser... Eu vou chamar... Podia chamar isso aqui de qualquer coisa, né? Eu vou chamar isso aqui de valores. É uma string, tá? Uma string, tá vazia. Toda vez que essa string entrar aqui dentro, eu quero montar um bloquinho desse, ó. Outro bloquinho. Certo? Aí, eu vou até fazer diferente. Eu vou deixar esse gráfico do jeito que ele está aqui por enquanto e vou mostrar como é que vai ficar essa variável valores no final aqui, ó. Eu vou mostrar assim, ó, eco h1 ponto valores ponto barra h1. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Eu estou querendo mostrar para vocês o que eu estou construindo aqui dentro desse laço, dessa estrutura de repetição aqui, ó. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou concatenar, toda vez que passar aqui, eu vou fazer o seguinte, essa variável valores, ponto igual, gente, concatena, tá? Vai ser igual. Como é que é a estrutura que eu tenho que pôr? É uma estruturazinha dessa daqui, ó. Igual a isso aqui, ó. Opa. Vou usar aspas. Vou usar aspas porque esse M aqui é o sexo. Então, eu vou copiar ele aqui, ó. Linha sexo. E aí, eu tenho que fazer o quê? Aspas, ponto, ponto, aspas. Porque o sexo vai entrar aqui no meio. Ficou até esquisito agora, hein? O sexo vai entrar aqui no meio. E no lugar do 3, aspas, ponto, ponto, aspas, linha quantidade. Aqui. E fecha isso aqui com ponto e vírgula e pronto. Vou deixar só isso aqui, porque o objetivo no final é que vocês vejam o que eu consegui construir nessa variável valores. Vou salvar e vamos processar isso aqui de novo. Ah lá. Dentro da variável valores, eu tenho F com 3 e M com 4. O que está faltando para ficar perfeito? Opa, ficar perfeito igual isso aqui, ó. Está faltando uma vírgula separando os elementos. O que eu posso fazer, então? Posso pôr uma vírgula no final, aqui dentro? Vamos salvar e ver como é que fica. Salvei. Na hora que eu atualizar, ficou razoável. Ele pôs uma vírgula separando aqui, mas pôs uma vírgula no final também. Então, não ficou 100%. Qual que é a outra alternativa que eu tenho? Bom, eu vou colocar aqui, se vocês não entenderem o que eu estou fazendo, pode levantar a mão ou abrir o microfone e perguntar. Eu vou fazer o seguinte, a variável valores, ela começa vazia, com aspas, aspas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó, vou fazer um if. Se essa variável ainda está vazia, significa que é o primeiro elemento que eu estou montando. E o primeiro elemento, ele não precisa de ter uma vírgula antes. Então, quando é que precisa? Quando não for mais o primeiro. Então, quando o valores não estiver mais vazio, significa que já passou aqui e colocou um elemento
e está entrando novamente para colocar outro elemento. Então, o que eu vou fazer? Toda vez que ele entrar aqui e vai colocar um elemento e valores não está vazio mais, porque já tem algum elemento, eu vou concatenar uma vírgula. Eu vou até pôr um espaço aqui, bem separado. Então, olha só que resultado sensacional que eu vou ter só de botar esse if aqui, ó. Salvar. Atualizar. Olha lá, ó, ficou perfeito. O que acontece? Vou repetir a lógica desse código que eu pus aqui. Valores começa vazio. Ele entra na estrutura de repetição. Ele vai fazer a primeira linha que ele recebeu do banco de dados. Valores não está vazio? É falso, porque está vazio. Então, ele passa batido nisso aqui, vem aqui e coloca o primeiro elemento, colocando o primeiro sexo com sua quantidade. Volta lá em cima e pega a segunda linha. Quando ele pega a segunda linha, ele pergunta, valor está diferente de vazio? Sim, está diferente de vazio. Então, aí ele coloca uma vírgula, e aí, quando vier o próximo elemento, ele colocou a separação por vírgula. Ele só não faz isso para o primeiro. Então, eu usei essa própria variável aqui para fazer esse controle. E aí, quer ver uma coisa mais interessante? Ó? Atualizando lá, ó. F é 3 e M é 4. Eu vou cadastrar uma outra pessoa aqui. Vou botar aqui, ó, o nome é Uberaba bom demais. Uberaba bom demais, a senha é 1, 2, 3, 4, 5. O sexo é C de cidade. Acabei de inventar um novo sexo aqui, tá? Agora eu vou pôr qualquer coisa aqui também. Então, estou cadastrando uma pessoa que se chama Uberaba bom demais e o sexo de Uberaba bom demais é cidade. É C de cidade. Vou executar. Então, agora vamos voltar aqui às pessoas que nós temos cadastradas. Então, agora, quando eu executar isso aqui agora, o que eu vou ter? Eu vou ter, quantas pessoas eu tenho do sexo C? Eu tenho uma. Percebe que aumentou uma ali automaticamente? Bom, então, se eu conseguir colocar isso aqui, colocar esse resultado, que é a variável valores, aqui dentro, ó, sucesso absoluto. Eu tenho um gráfico que plota um gráfico automaticamente com as informações do banco de dados. Bom, eu só consigo calcular a variável valores aqui embaixo, e eu preciso plotar ela aqui em cima, por uma questão de lógica muito trivial, eu tenho que pegar esse pedaço de programação PHP que está aqui embaixo e levar lá para cima. Simples assim. Então, eu tiro ela daqui, vou colocar ela, posso colocar ela aqui para cima em qualquer ponto aqui. Pronto. Então, aqui é, ó, onde começa o script, que é onde eu preciso colocar aqui a informação que eu tenho nessa variável. Está muito fácil de resolver o nosso problema. Então, olha só o que eu vou fazer. O que eu tenho dentro dessa variável valores precisa ser escrito exatamente aqui dentro desse pedaço do meu código JavaScript. E como é que eu vou fazer isso? Muito fácil. Então, ó, aqui dentro, nesse pedaço, eu vou apagar, ó, apaguei. E aqui dentro, eu vou botar um trecho de código PHP. Então, como é que eu faço isso? Menor interrogação PHP. Vou mandar... vou fechar esse trecho, né? Pronto. Então, aqui, ó, o que acontece? Aqui começa um código de programação PHP e aqui termina. E aqui dentro, eu quero o quê? Eu quero mandar mostrar o conteúdo da variável. Aliás, gente, eu vou até fazer isso aqui diferente. Eu estou achando que eu estou... por mais simples que possa parecer, eu vou fazer isso de um jeito diferente.
para que vocês entendam melhor. Ó, estou voltando, tá? Eu desfiz. Eu vou pegar esse pedacinho aqui e vou colocar ele separado aqui embaixo para que vocês entendam o que eu estou fazendo. Então, aqui depois do script, ó, vou abrir um novo trecho. Vou tirar esse eco daqui. Vou pôr ele aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui PHP e aqui fecho o PHP. E eu quero simplesmente mostrar só o conteúdo da variável valores. Ó. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que dentro do meu código que mistura HTML, CSS, JavaScript, lá no servidor, nesse ponto, eu abri um trecho de programação PHP, mandei mostrar o conteúdo de uma variável e fechei o trecho de programação PHP. Vou salvar isso aqui. Lembre-se que o gráfico continua estático, com masculino 3, feminino 5. E vou voltar aqui e atualizar. Veja que, ó, tá aqui a informação que foi plotada aqui, ó, na linha 20. Esse eco valores aqui, ó, tá mostrando exatamente essa informação aqui, ó. Então, o que acontece? Oxe, toda hora vai essa aba. Se eu pegar isso aqui, esse pedacinho, que poderia estar na mesma linha, questão de separação de linha é só para a gente, não é para o computador. Ó, esse pedacinho aqui, ó, se eu pegar ele e colocar ele exatamente aqui dentro, está resolvido o nosso problema. É o que eu vou fazer agora, ó. Pega esse pedaço, Ctrl X, pega esse pedaço, apago e coloco aqui, ó. Então, aqui eu tenho um trechinho de programação PHP só para mostrar o conteúdo de uma variável. Esse conteúdo da variável vai completar a informação necessária para montar esse código JavaScript, que é o responsável por plotar o gráfico. Vou salvar. Vamos atualizar agora. Olha lá o gráfico. C tem 1, 4 masculino, 3 feminino e 1 C. Vamos lá no banco de dados agora. Vamos inserir aqui. Cadê? Insere. Insere. Vamos inserir Araxá. Sem qualquer coisa. Araxá é do sexo C, de cidade. Cor é qualquer coisa. Executar. Opa, o que aconteceu? Ah, conexão aqui deu algum problema. Deixa eu clicar aqui de novo. Vamos ver se ele atualiza. Caiu? Caiu minha conexões com el banquito de daditos? Então, vamos fechar aqui. Vou voltar aqui no meu PHP MyAdmin. Vamos ver se ele abre de novo. Abriu de novo, então, consequentemente, a conexão deve ter restabelecido. Voltei na tabela pessoas e Araxá não entrou na brincadeira. O último que tem é o 8 Uberaba. Então, vamos inserir novamente. Vai ser Araxá, a senha, sexo C de cidade, cor qualquer coisa. Executar. Pronto. Inserimos mais um. Eu vou pegar esse código aqui agora, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Vou inserir aqui. Então, eu tenho Araxá. Já foi Araxá. Vou colocar aqui Campinas. Também sexo C. O resto não vou nem mexer aqui. Só basta... Vou pôr Campinas. Deixa eu ver o que mais que eu vou pôr aqui. Campinas. Vou pôr aqui Berlândia. Também com sexo C. E vou colocar outra cidade aqui que vai ser Belzonte.
Também, eu estou inserindo mais 3 pessoas com sexo C. Vamos executar esse negócio aqui. Processou com sucesso. Então, se eu voltar aqui na minha tabela do banco de dados, eu agora tenho 1, 2, 3, 4, 5 pessoas com sexo C. Quando o internauta for entrar, aqui o C está um só no gráfico. Quando ele atualizar, pronto. Agora C é 5, M4 e F3. Lindo de morrer, não é? Bom, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fique à vontade. Se alguém tiver alguma atividade que queira apresentar e mostrar também, podem ficar à vontade. Professor. Manda. Estou te devendo alguma atividade? Tem como você olhar aí para mim, por gentileza? Vou olhar agora, só um minuto. Epa. Syscad. Notas, linguagem de programação 1. Linguagem de programação. Leandro, aqui fala que você está... As atividades estão entregues, só fala que você deve R$200. Aí ficou difícil, hein? Complicado, hein? Nossa. Tá certinho, Leandro. Aqui consta que você fez as 3 atividades. Não, beleza. Atividade 4, que é essa de hoje, né? Uhum. Aí é para a próxima aula. Tá, ok. Ô, professor, uma outra dúvida que eu tenho sobre o Syscad é o seguinte: tem como eu saber quantas matérias faltam para concluir o curso? Tem. Sim. Você tem no Syscad acesso a seu histórico. O histórico, ele tem todas as disciplinas do curso e aquelas que você já foi aprovado, aparece lá. Ah, tá, que ligaram a máquina aqui do lado de casa aqui. Obrigado, professor. Vou dar uma olhada lá depois no histórico, né? Obrigado, hein? Histórico, isso. Valeu, até mais. Valeu, até mais. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Professor, olha para mim aí o que eu tô devendo. Matéria, no caso. A atividade 3 é a da semana passada? Sim. Essa não tem nota para você ainda. Tá, deixa eu... É porque essa aí, se eu não me engano, ela é a que estava dando erro para mim. Peraí, deixa eu ver. Tranquilo. Se você quiser, não der para hoje, você pode apresentar na próxima aula. Não esquenta a cabeça, não. Beleza. Deixa eu só conferir aqui. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Vou só pegar a senha do SQL. Ok. Deixa eu transmitir aqui. Certo. Consegue ver aí? Tá chegando. Chegou. Aqui tem o...
É o exercício 3. Só que aparece isso aqui, ó. Uhum. Isso é por causa do HTTPS? Não. Tá HTTPS, né? Clica nesse não seguro aí. Configurações do site, deixa eu ver. Imagens. Não, volta lá no negócio de arquivos lá, que eu acho que tem esse ponto aí foi você que pôs? Esse arquivo de cima? Não, esse aqui não foi eu que coloquei, não. Pode apagar ele. Tá. Tira HTTPS, põe HTTP só. Tira o S do HTTPS. http://. Também não foi? Também não. Ah, que sinistro, hein? Deixa eu tentar acessar o seu site daqui. Deixa eu ver, só um minutinho. kevley.br. Mas esse X3 não está numa pasta? Ele tá aqui, ó. Nessa pasta aqui. Public HTML, CGI BIM. Eu botei ele aqui. Não, tira esse trem do CGI BIM aí. Arrasta ele só. Ele tá aqui também, ó. Ah, tá. É o mesmo? É o mesmo. Não, apaga essa pasta CGI BIM aí. Ele tá aqui também, ó. O exercício 4. Ah, ele é 4 ou 3? Não, ele é 4 porque tem... Porque o de semana retrasada foi o terceiro, porque o primeiro são 2 exercícios diferentes. Entendi. E aqui também para mim deu uma... Vamos lá no seu painel de controle? Aqui. Isso. Você vai entrar no primeiro item lá, Account Manager. Aqui? Não, SSL. Terceiro item, aí. Isso. Desabilita esse SSL aí, vamos ver. Pronto. Ah, ele não conseguiu, deu erro lá. Esse troço é uso certificado do servidor. Deixa eu ver como é que tá o meu aqui. Vamos tentar uma outra opção lá de SSL. Aqui. Criar não. Clica na primeira opção, só para a gente tentar fazer ele mudar. Dá não conseguiu também, deu erro, né? Que droga, viu? Tenta salvar isso aí, vamos ver se vai dar. Deu erro. Volta lá no que estava agora. Deu erro também. Mas acho que funcionou. Desabilitar ele não deixa. Não. Tenta marcar aquela última opção lá embaixo, ó, forçar SL, é isso. Não. Você consegue tentar acessar aí? Consigo, dá o mesmo erro.
Esse problema já aconteceu antes. Deixa eu ver aqui se vai funcionar o negócio. Esse X4, né? Isso. Não, mas ele tá... Peraí, deixa eu mudar. É X4. Certificado inválido. Detalhes, caminho de certificação. É que você já tem um monte de coisa pronta aí, né? Uhum. Tá pensando em recriar essa conta sua, mas aí não resolve, tem que pagar. Só se você fizesse backup. Deixa eu ver aqui. Eu posso salvar em um bloco de notas aqui. Pode. Mas aí o problema é banco de dados. Você tinha que salvar os códigos também. Acho que eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu tenho salvo aqui. Aqui tem os 3. Tem 3 e mais um que já tá... Eu já te mostrei banco de dados? Ainda não, né? Ixi, agora você me apertou. Outra matéria. Mas tem aqui os 3. Vou fazer o seguinte. Ele já tá até criado lá, é só depois. Faz o seguinte. Me manda uma mensagem no Zap. Eu vou criar uma outra conta nova para você. Uhum. E aí você bota esses códigos lá. De programação, no caso. Isso, dessa disciplina aqui. Tá? Só para a gente ver se o problema está na conta mesmo. Senão, depois eu vou ter que abrir um chamado lá no data center para eles conferirem o que está acontecendo aí no seu. Beleza. Aí você mostra isso na próxima aula. Beleza, obrigado, professor. Falou.